gente já começa falando aí das vagas de emprego, né? O fim do ano vem chegando e com ele vão surgindo também as esperadas vagas temporárias de trabalho. E se você está aí em busca delas, fica aqui com a gente, porque agora a gente vai conversar com a coordenadora estadual da Rede Cine Bahia, Cadine Bárbara, e ela vai ajudar a gente aí, né, Cadine, a entender aí mais detalhes sobre essas vagas temporárias. Muito boa tarde. Boa tarde. Cadine, já começo te perguntando qual a área, assim, quais são as áreas que tem mais oferta de emprego nesse período? Bom, nesse período, as áreas que geralmente geram, né, oportunidades são geralmente aquela vaga comércio. Então, vendedor de loja, calçadista, vendedor para supermercados. Então, é quando se amplia essas oportunidades. Mas também nas áreas também de turismo. Então, geram muitas oportunidades para garçom, para maître, para cozinheiro, que são as funções que geralmente têm uma demanda maior nesse período e que geram maior oportunidade. Isso também tem muito a ver com Salvador ser uma cidade turística, né? Exatamente. Então, existem peculiaridades aí que são muito acometidas nessas cidades, assim, também, né? Exatamente. Como nossa cidade é uma cidade voltada para o turismo, então é uma cidade onde o maior crescente é na área de comércio e de serviço, né? Que são as funções que geralmente destinam oportunidades para o mercado de trabalho. Então, esse período aí, que já começou o aquecimento desde outubro, Sim. por conta aí do Dia das Crianças, enfim. Então, as vagas já começaram temporárias desde esse período e se estende aí até a Black Friday, enfim, que vai ser o período aí que essas vagas vão gerar oportunidades. E isso eu queria saber, as vagas são temporárias. Quanto é esse tempo, né? É 1 mês, 2 meses, 3 meses? Tem vagas que se estendem um pouco mais? Como é que funciona? Então, hoje, diferente de tempos atrás, as empresas geralmente ficam com esse profissional em torno de 3 a 4 meses, né? São temporárias, mas tem muitas pessoas que tendem a permanecer naquela função. Porque como está começando muito cedo, então a partir de outubro, geralmente já se possibilita, né, o encaminhamento dos profissionais para as vagas temporárias. Essas pessoas permanecem aí até dezembro, mas muitas delas também ficam no período do verão, então janeiro, fevereiro, até o finalzinho de março. Então são funções que às vezes ficam até em torno de 6 meses como temporária e muitos desses acabam sendo efetivados. Muito bem. Você está assistindo a gente, tem alguma dúvida aí para tirar com a Cadine? Manda mensagem no 71999719009. Já vou ficar com o celular aqui esperando sua mensagem, certo? E Cadine, tem várias coisas, né? Porque tem quem entre ocupe essas vagas temporárias de trabalho e entre ali com aquela energia de é uma vaga temporária, não vou nem me entregar muito, mas eu acredito que você entrar sabendo, obviamente, que é uma vaga temporária, mas entendendo que aquilo pode virar uma vaga permanente, é importante também essa postura, né? Exatamente. É importante a postura do profissional. Ele precisa demonstrar interesse pela função a qual ele está sendo, né, está buscando uma oportunidade no mercado de trabalho. Então, a gente sempre pede para as pessoas, né, serem mais ativas, mais proativas, né, naquele ambiente de trabalho. Busquem informações sobre aquela função para que eles possam, de fato, permanecer. Quanto melhor ele exerce aquela função, mais possibilidade tem aquele profissional de permanecer. E qual o perfil, assim, de profissional para essas vagas temporárias? Bom, como são vagas geralmente voltadas para a área de comércio e serviços, então realmente a proatividade é algo muito importante, mas precisa ter um pouquinho de conhecimento na área de vendas, porque são muitas vagas voltadas para essa área de comércio, para os bares, para os restaurantes em Salvador, as lojas. Então é importante que esse profissional ele tenha esse mínimo conhecimento e tenha essa vontade, né? Tenha uma boa habilidade no contato com as pessoas, porque um bom atendimento também precisa ser prestado. Então é importante que ele tenha uma boa fluência verbal para que ele possa também conseguir se adequar melhor àquela função e ter mais possibilidades também, né, de sucesso naquela função que ele almeja. Mesmo que seja um período, né, uma fase temporária, mas muito acabam permanecendo, como você falou. Então, é importante também buscar algumas habilidades para que ele possa permanecer. Uma coisa que é muito importante também é conhecimento na área de informática. Então, muitas dessas funções exigem, de fato, conhecimento na área de Excel, de Word, né, o mínimo possível para poder ele ter um pouquinho de sucesso. E o processo de contratação é diferente, Cadine, para quando você, enquanto aí conhecedora dessa área, o processo de recrutamento, ele é diferente para vaga temporária e para vaga permanente? Um pouco. Na maioria das vezes, as empresas ela não têm o grau de exigência, acaba diminuindo um pouco por conta da urgência na contratação daquele profissional. Então, também é uma oportunidade para aquela pessoa que está buscando sua primeira, né, inserção no mercado de trabalho. Era isso que eu ia falar, para os jovens, sobretudo, exatamente, para os jovens que estão buscando sua oportunidade. Então, é
é o momento, esse é o momento agora, né? Que eles busquem essas oportunidades para que eles possam ser inseridos. Eu lembro que eu comecei assim, né? Comecei trabalhando em lojas com vagas temporárias e hoje eu estou como coordenadora, mas é aquela questão de buscar essas oportunidades que vão surgindo que a gente vai crescendo. Tem alguma dica, aquela dica assim que é a dica mestra para quem está assistindo a gente, para o processo seletivo, né? Porque eu acho que tem muito isso também. A gente até já trouxe você aqui para falar disso, assim, porque como se portar, o que fazer, como se destacar, porque tem muita gente querendo alcançar aí, conseguir essas vagas. Como é que se destaca no meio de tanta gente, Cadine? É difícil, né? Pergunta de R$1 milhão. Exatamente. É difícil, mas o que a gente sempre dá de dica ao profissional, que ele precisa ter atenção no momento da pré-seleção, ele precisa tentar responder todas as perguntas, ele precisa ter conhecimento sobre aquela empresa, porque é importante que ele vá com alguma informação daquela função ao qual ele está buscando para que ele tenha mais sucesso. Então, quanto mais informações ele chega no processo de seleção, melhor e mais sucesso ele vai ter. E tem algumas dicas que a gente sempre fala, assim, a boa escrita é importante. Muitas pessoas, às vezes, perdem no processo de seleção porque escrevem bobagens. Às vezes, um mínimo erro é fatal para que a pessoa seja desaprovada no processo de seleção. Sim. Agora, tem uma coisa. Tem muita vaga temporária. Sim. E aí, como é que faz para escolher? Porque tem, sobretudo para quem está na procura do primeiro emprego, vindo nesse período uma oportunidade de entrar no mercado de trabalho. Qual dica você dá para que a pessoa pode escolher, né, dentro dessas ofertas aí? Para quem quer entrar nesse primeiro momento, busque primeiro aquelas ofertas que não exigem experiências, né? Então, aquelas funções, geralmente na área de telemarketing, na área de atendimento, logística, então eles não exigem muitas experiências, então é importante buscar essas oportunidades. As pessoas que já têm um pouco de bagagem e experiência, aí sim pode correr atrás daquelas funções que têm um pouco maior, né, um grau maior de experiência, porque aí eles também driblam um pouquinho aquela concorrência, né, de quem está buscando aquelas oportunidades sem experiência. Mas é ficar atento às oportunidades, entrar em todas as plataformas que ofertam oportunidade de vagas de emprego. Através do Cine Bahia, nós temos o nosso Instagram, nós atualizamos sempre. Esse é um período que geralmente gera em torno de, em Salvador, mais de 2.000 oportunidades de vagas de emprego temporárias, né? E quando a gente vai a nível de Bahia, isso cresce para mais de 7.000 oportunidades. Então, é um momento para aquelas pessoas que estão buscando uma oportunidade no mercado de trabalho, correr atrás, né, das estruturas que encaminham, enfim, para que eles possam buscar uma oportunidade. Né? Cine Bahia, para quem quer procurar emprego Cine Bahia, entra no Instagram, né? Cine Bahia Oficial. Por lá tem todos os links importantes para você conseguir aí ou sua vaga temporária ou sua vaga permanente, enfim, conseguir o primeiro emprego, né? O importante Exatamente. É estar trabalhando, né, Cadine? Exatamente. O nosso Instagram, ele é bem atualizado. Todos os dias nós atualizamos as vagas a partir geralmente das 16 horas, 17. Sempre tem novidades das vagas que serão disponibilizadas no dia seguinte. E também nas plataformas também do governo, nosso site da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte e também os Facebooks, as nossas redes sociais. Então, todas as informações relacionadas ao Cine Bahia, buscar uma rede social do Cine Bahia que você vai encontrar. Muito bem, obrigada, viu, Cadine? Obrigada mesmo. Obrigada também. Obrigada aí pelas dicas. E ainda nesse assunto, é importante a gente lembrar que mesmo em vagas temporárias, esse trabalhador tem sim os seus direitos preservados e é sobre isso que a gente vai conversar agora com a advogada Jane Pinheiro. Jane, muito boa tarde. Boa tarde, Val. Jane, não é porque o trabalho é temporário que o direito não está ali colado, né, assistindo esse trabalhador, né? Com certeza. Muito embora a gente esteja falando de fato de um trabalho que ele vai perdurar por um tempo, né? Durante aquele período, se faz necessário que os direitos sejam todos protegidos em favor daquele trabalhador. Então, mas há uma diferença, né? Nesses direitos, né? Sim, existe. Por quê? Em primeiro lugar, é um contrato que já nasce com um prazo determinado. Então, quando a gente fala das parcelas rescisórias, que são aquelas parcelas decorrentes de uma rescisão do contrato, a gente não tem. Porque aquele trabalhador, ele já sabe que ele vai começar a trabalhar para prestando serviço aí pelo prazo de 180, no máximo 270 dias, porque existe a possibilidade de prorrogação por mais 90 dias, Val. E, diante disso, encerrada aquela prestação de serviço pela empresa que contratou a real empregadora daquele trabalhador, ele não vai receber nenhum valor, porque ele continua com o vínculo de emprego dele ativo. Mas, à exceção disso, os demais direitos, eles são assegurados a esse trabalhador. Você falou aí sobre os 270 dias no máximo. Então, eu queria saber, qual o mínimo e qual o máximo dessa vaga temporária? Pronto. Quando a
empresa tomadora de serviço, que é a empresa cliente, que contrata uma empresa de terceirização, né, uma empresa de trabalho temporário, ela pode efetivar essa contratação por até 180 dias, prorrogáveis por mais 90 dias, tá? Então, o prazo máximo é 270, porque nós temos esse prazo inicial de 180, que ele não precisa ser todo absorvido. O que acontece? Se a demanda extraordinária ela for por aí 30 dias, você pode efetivar. O que a gente tem na legislação é uma regulamentação pelo prazo máximo. Nós não podemos efetivamente extrapolar esse prazo inicialmente de 180 com a possibilidade de prorrogação por mais 90 e a gente tem aí o somatório de 270 dias. E tem regra em relação à jornada de trabalho também, a hora extra também é um assunto que, né, sempre fica muito vago, assim, para algumas pessoas, né? A jornada do trabalhador temporário, ela também está limitada a um máximo de 8 horas por dia. E a possibilidade da realização de uma hora suplementar das horas extras pelo período máximo de 2 horas a mais. Então, aquele trabalhador que ele é contratado para trabalhar por até, é importante trazer isso, tá, Val? Até 8 horas, ele pode ser chamado a fazer horas extras por mais 2 horas. E fazendo essas horas extras, ele deve receber, sim, por esse trabalho suplementar. E a mulher fica grávida, assume ali um posto de vaga temporário, nesse processo ela fica grávida, ela tem algum direito, é assistida de alguma maneira? Não, infelizmente, em relação às trabalhadoras, mulheres que venham a ficar gestante, a elas não é assegurado a estabilidade, né, pelo período da gestação. Por quê? Porque como é um contrato, a empregada ela já é contratada sabendo o período que ela vai permanecer ali. Então, a partir do momento que transcorre aqueles 180, 270 dias, após o encerramento deles, ela pode sim ser desligada, Val. E acidente de trabalho também? Um trabalhador que está ali assumindo essa vaga temporária, teve um acidente de trabalho, ele tem algum direito? Ele é assistido de alguma maneira? Os trabalhadores temporários, eles são protegidos também pela Previdência, tá? Então, assim, uma vez que você sofre um acidente de trabalho, você pode sim ser chamado, você pode sim, na verdade, dar entrada no benefício previdenciário, porque você tem a sua carteira de trabalho assinada pela empresa que cede, né, a empresa de trabalho temporário, que é a real empregadora, ela faz os recolhimentos do INSS. A partir disso, uma vez acontecendo algum adoecimento ou algum acidente de trabalho, esse trabalhador, ele vai poder sim receber o benefício previdenciário correspondente. A gente está recebendo mensagem aqui do público, inclusive se você quer mandar mensagem, manda aqui no nosso 71999719009 para a doutora Jane aqui ajudar a gente com essas dúvidas. O final 5080 perguntando, gostaria de saber quais são os direitos de trabalhadores na área da educação que são convocados a trabalhar nos feriados. Ele tem direito, você falar em relação aos trabalhadores temporários? Eu acho que a pessoa aproveitou aqui para fazer uma pergunta que não é exatamente sobre trabalho temporário. A gente está fingindo que entendeu, mas vá lá, tira essa dúvida, por favor. O trabalho, regularmente, não deve acontecer em feriados, mas uma vez que ele seja chamado a trabalhar, ele deve receber por aquele trabalho de uma forma a mais. A empresa ela tem 2 possibilidades nessas situações onde o trabalho ele se desenvolve em dias de domingo ou feriado. Quais são essas possibilidades? Ou ela vai precisar pagar o valor em dobro, ou ela vai compensar, ou seja, eu trabalho no feriado, mas eu compenso aquele trabalho executado no feriado por outro